Oi, gente! O meu nome é Anne Freire e eu sou dona deste canal. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, habilitar notificações e não ficar por fora de nenhum vídeo que vai ser postado. E tenha coisa sendo preparada. Hoje eu vim contar pra vocês a parte 2 do testemunho de casamento. Eu tinha gravado, mas deu alguns problemas e eu perdi algumas partes do vídeo. E aí eu decidi refazer tudo de novo. No último vídeo, e se você não assistiu o último vídeo, para agora. Vai lá para você entender sobre o que eu vou contar. No último vídeo, eu falei sobre a minha mãe, que infelizmente a minha mãe, no período que a gente estava organizando o casamento, ela adoeceu. Foi algo que precisou da gente se atentar bastante a tudo que estava acontecendo ao nosso redor e foi necessário que eu saísse do meu serviço para ajudar o meu pai a cuidar da minha mãe. E vocês imaginam? Sair do serviço, período que você está organizando um casamento, que financeiramente a fonte seca, eu tive que sair para cuidar da minha mãezinha e não me arrependo de modo algum. Eu faria isso novamente se fosse preciso, porque quem conhece a minha mãe sabe o quão maravilhosa é, carinhosa. A minha mãe, ela é um presente de Deus para minha vida e eu não me arrependo hora nenhuma de ter feito essa escolha. Na verdade, essa escolha, ela primeiro partiu do caso noivo na época, né? O Daniel ainda era apenas o meu noivo. E ele sentou para conversar comigo e ele falou, olha, sai do seu trabalho, vai cuidar da sua mãe e que do restante eu cuido. Meninas, eu falei, gente, esse homem maravilhoso vai casar comigo? Obrigado, Senhor, é certo. O Daniel, ele tomou conta de todas as contas e eu já estava morando sozinha. Meus pais, eles moram na roça, eu estava morando na casa deles. Então, eu peguei as minhas coisas, fui morar com os meus pais. E aqui, a casa aqui da cidade, o meu noivo, né, o Daniel, hoje meu esposo maravilhoso, estava cuidando pra mim. E ele não deixou faltar nada. Ele tomou conta tanto da minha vida financeira, quanto do casamento. E eu já não tinha dúvidas alguma que eu queria casar com ele, mas depois disso ter acontecido, eu tive total certeza que eu estava casando com um homem que me ama demais e principalmente ama muito a minha família. O ano virou, a minha mãe infelizmente adoeceu, eu estava desempregada e faltavam alguns detalhes para ser pagos, para ser comprados, né? Detalhes como lembrancinha, detalhes como plaquinhas de reservado, alguns detalhezinhos que assim, não era extremamente importante, mas para uma noiva detalhista não poderia faltar. E não tinha dinheiro para fazer, né? A gente passou por um período que o financeiro foi se fechando novamente. E aí eu comecei a pensar, gente, mas Deus falou que ia pagar tudo, o que tá acontecendo? A gente chega a questionar a nossa promessa e eu fiquei, Senhor, e agora? Como que vai ser isso? Tem tantos detalhes, tantas coisas para acontecer ainda e não temos dinheiro. Como que vai ser feito? E eu acho que isso acontece com todo mundo. Recebe uma promessa e naquele momento que recebe a promessa, o coração se enche de alegria, mas quando chega algumas circunstâncias, a fé, ela costuma falhar. E eu sentei para conversar com o Senhor e disse, Senhor, o Senhor sabe infinitamente mais do que eu. O Senhor me prometeu e eu sei que o Senhor não é homem para que minta. Eu sei que vai cumprir. Faltando um mês para o casamento, a gente chegou num estado financeiro que a gente não sabia o que fazer. E aquela preocupação e financeiro, e sonho e tudo. E eu, oh meu Deus, e agora? O que vai ser feito? Socorro, Deus. Só que Deus, ele é fiel. Ele não falha. Ele não é seu amigo que te promete e esquece. E se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Chegou então o mês do casamento. Gente, eu senti assim, o Espírito Santo me observando, tipo, deixa eu ver até onde essa bonita vai ter feito. Parei de ficar preocupada e, sim, com sinceridade, ali pro dia 12, foi dia dos namorados, dia 12 de junho, eu falei, Senhor, entrego tudo nas suas mãos, o que tiver que ser, vai ser. Foi uma coisa como arrancar com a mão. Deus proveu todos os detalhes do casamento. Tudo. Chegou no dia do casamento, eu tinha tudo o que um dia eu tinha sonhado.
tudo. Tudo. Eu tinha todos os detalhes, desde a pantufa que eu queria usar na hora que eu estivesse me organizando, até o brinco que na minha mente eu pensei, eu quero um brinco assim, assim, assado. Tudo. Principalmente, a minha mãe estava curada. Eu pedi a Deus, Pai, pode faltar tudo, mas que a minha mãe esteja bem. E quando eu acordei de madrugada, eu dormi ao lado da minha mãe no dia do casamento. Eu olhei pra ela, ela tava sorrindo. Ela falou pra mim, vamos, tá na hora de você levantar, se organizar pra gente ir pro salão. E eu vendo a minha mãe bem. Aquilo foi algo indescritível. Eu olhava pra minha mãe e eu via a bondade de Deus. Deus é perfeito, gente. Pra vocês terem noção, eu e o Daniel, a gente precisava de uma mala pra gente levar pro hotel que a gente ia passar a lua de mel. E a gente ia acabar chegando no hotel com muitas coisas e a gente precisava de uma mala grande. A gente foi buscar uma pessoa muito amada por nós no aeroporto, uma pessoa maravilhosa. E ela chegou com duas malas e eu arrastando o Daniel levando outra. Aí ela virou pra mim e falou bem assim, essa mala que você tá levando é a sua mala, a mala de vocês, eu trouxe de presente. E antes de sair de casa pra buscar ela, eu e o Daniel, a gente tava comentando, amor, a gente precisa organizar uma mala, a gente precisa de comprar uma mala, a gente precisa alugar, pedir emprestado a alguém. E quando a gente chegou no aeroporto e ela falou isso, eu falei, cara, Deus tá nos mínimos detalhes. Deus proveu tudo. Se eu falar que a minha festa faltou alguma coisa, eu estou mentindo. Foi tudo mais do que eu sonhei. Foi tudo mais do que eu imaginei. A minha cerimônia de casamento, eu senti o Espírito Santo me tocando. E olha que eu estava passando mal. E, gente, eu passei muito mal no dia do casamento. Eu acordei com a minha rinite alérgica extremamente atacada. Eu não conseguia falar, pronto. Que lindo. Eu lá no altar com o papel higiênico aqui pendurado no nariz. Porque como que eu vou fazer? O nariz tá escorrendo. O que eu vou fazer? Eu fui pro salão e eu lembro que a dona do estúdio onde eu me arrumei, ela falou assim pra mim, Anne, Jesus sabe de tudo. Fica calma, que até o horário de você ir pro casamento, seu nariz vai estar tranquilo. Minha cabeça doía. Eu sentia que meu corpo tava febril. E aí, quando o corpo fica febril, acaba que você fica um pouco mole, né? E aí eu fiquei muito mole, um mal-estar muito grande. E eu falei, vai dar certo, eu vou casar. Gente, eu casei segurando o Daniel e passando muito mal. E na hora que ele me recepcionou, na hora que ele me abraçou, que a gente se encontrou, né? Que meu pai me entregou pro meu marido. Eu falei baixinho assim, tô passando mal. Tô morrendo, amiga. E foi uma cerimônia linda. O celebrante, ele é uma pessoa muito querida, ele conhece a minha vida. Rony, eu te amo, obrigado. Você é um homem de Deus que foi extremamente usado naquele momento. Foi tudo perfeito. Quando acabou a cerimônia, segurei a barra, entendeu? Eu falei, não vou demonstrar que eu tô passando mal. Esse é um momento único, eu não vou ficar com cara de doente. Não vou, Senhor, eu não aceito. Acabou a cerimônia, a gente foi para um lugar mais reservado para que eu e Daniel a gente pudesse comer antes de entrar na festa. Obrigada, minha cerimonialista maravilhosa, que se atentou a isso. Quando eu sentei, eu desfaleci. E eu falei pra ela, eu não quero mais. Eu não quero mais participar de festa. Eu quero ir pro hospital. Aí ela e o Daniel começaram a conversar comigo. Olha, tudo bem. Não quer fazer mais a festa, você não quer entrar, não quer participar, tá tudo bem. A gente vai te entender, mas a gente precisa que você tenha na sua mente que este momento é único e nunca mais volta. Aí eu peguei e falei, não, peraí, a bênção vai vir por completo. Pedi a minha cerimonialista que chamasse o celebrante, o pastor Rony, ele chegou, perguntou o que tá acontecendo, eu falei, eu tô passando mal. Repreende essa enfermidade, porque ela só veio para atrapalhar este momento, este dia. Ele colocou as mãos sobre a minha cabeça, ele repreendeu a enfermidade. E quando ele tirou a mão, gente, foi como se ele estivesse tirando com a mão. Acabou. Quem me olhava na festa nunca imaginava, Quando eu conto para as pessoas que eu tava passando mal, as pessoas falam, você estava passando mal? Como assim você estava passando mal? Não deu para transparecer, seu rosto tava outro. Gente, eu fui pra festa, eu curti a festa, eu fiz as fotos, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso.
Porque quando Deus começa algo, Ele termina. Ele não te entrega nada pela metade. O nosso casamento, ele estava totalmente pago no dia. O Senhor pagou tudo. E eu, olhando a festa, eu vou ir colocando fotos para vocês verem dos detalhes. Foi tudo extremamente lindo. Foi tudo perfeito. A comida, a decoração, o musical, os músicos que estavam lá. Eu casei com músico, então tinha muito músico no meu casamento. Todo mundo ali ofertando muito amor. Todo mundo ali se dedicando para aquele momento. E foi perfeito, gente. Foi um sonho. Foi a construção de um sonho. E deu tudo certo. Porque Deus é bom em todo o tempo. E o que Ele promete, Ele cumpre. Jesus ama casamentos. Ama, 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 ama. E Ele tem que ser não apenas o convidado de honra. Ele tem que ser idealizador da festa. Ele tem que estar em todos os detalhes. Tudo eu conversava com o Senhor. Tudo eu falava, Deus, e aí, olha que bacana. Você acha que isso vai dar certo? Jesus, isso combina com isso? A minha relação com Cristo é que Ele é meu amigo. É que Ele é o meu protetor. Ele é maravilhoso. Ele é um amigo presente. Ele é um amigo que quer participar da nossa vida. Ele quer relacionamento. Então, eu busco sempre procurar ter um relacionamento com Cristo. Deus, Ele foi todos os detalhes. E a nossa cerimônia é algo que eu tenho guardado no meu coração por resto da vida como um presente de Cristo para mim. Um presente de Cristo para mim e para o meu esposo, porque foi lindo, gente. Foi lindo. O que a gente teve, olhando com minha visão hoje humana, financeiramente falando, era inimaginável que poderíamos ter uma festa tão maravilhosa como a que tivemos. Não tem outra palavra a não ser perfeito. Deus, perfeito. Não tem mais o que falar. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é transformadora. Quando eu estava organizando o casamento, eu lembro que eu gostava muito de ler a passagem de João, lá no capítulo 2, que conta que Jesus foi a um casamento. E olha o que aconteceu. E ao terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu para fazer contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: tudo quanto ele vos disser, fazei-o. E estava-lhe postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, chamou o noivo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste o bom vinho até agora. Assim Jesus deu início aos seus milagres em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Toda vez que eu lia isso, eu falava com o Senhor o seguinte: Pai, eu te entrego o que eu tenho. Eu só tenho água. Eu só tenho fé. Transforma em vinho. Transforma em providência para o meu casamento. O Senhor é misericordioso. E naquele tempo, faltar vinho era uma grande vergonha. Era uma situação totalmente constrangedora. E não apenas transformou no que eles precisavam, transformou em algo maravilhoso. Além deles precisarem do vinho, transformou no melhor vinho. Assim eu comecei a crer que o Senhor iria transformar tudo que eu tinha, não é apenas aquilo que eu precisava, mas algo muito melhor. Eu te convido a entregar a sua vida a Jesus de maneira que você possa entender que tudo está no controle dele, que você possa entender que ele é o Senhor da sua vida. A você que está organizando o seu casamento, apresente ao Senhor o que você tem, mesmo sendo pouco. Apresente ao Senhor os seus sonhos,
Mostre o Senhor os detalhes. Deus é detalhista. E eu tenho certeza que a misericórdia do Senhor vai chegar sobre a sua vida. Esse foi o nosso milagre de casamento. Eu nunca vou me cansar de dizer que Jesus é maravilhoso. E aqui eu encerro. E eu espero que vocês tenham gostado. É algo sincero e real que aconteceu com uma pessoa totalmente comum. Eu não tenho nada de melhor do que outra pessoa. O meu noivo não é melhor do que outra pessoa, meu marido, no caso. Ele não é melhor do que outra pessoa. Mas, às vezes, a diferença entre mim e você é quem tá no centro. Então, eu convido vocês a colocar Jesus todos os dias no centro do teu querer. Não deixe de compartilhar essa história, às vezes, com uma pessoa que está passando por este processo de casamento. Espero que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Amém. E até a próxima.